Amados, estou com a missão de lavar os vossos pés com a santa e bendita e inerrante palavra de Deus. Que o Espírito Santo nos ajude. Em todo lugar que eu tenho passado, eu digo que somos pó, somos barro, somos cinza. E o mais importante é a mensagem do que o mensageiro. Você que está aqui, você vai receber nesse momento uma palavra muito especial. Também, como no segundo culto, para os que estarão conosco. Mas, para esse momento, eu quero que você guarde no seu coração algo interessante. Temos como costume falar como igreja acerca da carta da alegria. Qual é a carta da alegria? Olha só, tem gente aí afiada. Maico, parabéns, Filipenses, muito bem. Carta aos Filipenses. É conhecida como a carta da alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4, nos declara: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Mas essa alegria estava além de uma circunstância. Essa alegria estava desfavorável àquilo que nós fazemos conexão acerca de alegria. Vejamos, eu estou alegre quando as coisas vão bem. Muitas das pessoas se contentam em Deus quando tudo está fluindo. Mas no momento da agonia, da adversidade, das pelejas da vida, a gente diz, não dá. Murmuramos. E essa conotação traz muito acerca do povo de Deus. O povo que ele escolheu, os israelitas. Aonde? Saindo da terra do Egito, indo em direção à terra da promessa. Após a passagem do Mar Vermelho, nós vamos ver no capítulo 16 de Êxodo que o povo começa a murmurar. Uma coisa é você ver mar aberto. Outra coisa é Deus provando o teu coração. Eu quero falar aqui para cada um de nós, a começar de mim. O Senhor nos prova para que nós possamos crescer. Deus não nos tenta, Ele nos prova por seu amor leal. Então, pastor, somos provados por Deus, somos. Para que nós venhamos a crescer. Olhe para o seu irmão e diga assim: você está sendo provado porque o Senhor te ama. E quando eu falo de provações, falamos em áreas específicas. E hoje eu vou fazer uma exposição da carta aos Filipenses, mas de uma forma muito pontual, porque o tempo não ajuda, irmãos. Então eu preciso ser bem sucinto. Preciso trabalhar primeiramente a título de introdução acerca da biografia do apóstolo Paulo. Saulo, que traz como significado pedido a Deus ou desejado, numa conotação hebraica. Paulo traz o seu significado daquele que é pequeno, humilde, uma conotação romana. Quando nós percebemos, não houve a iniciativa de Deus na mudança do nome de Saulo para Paulo. Quero aqui abrir um parênteses. Tem pregadores que dizem, Deus mudou de Saulo para Paulo. Como Abrão, pai elevado, para pai de uma grande nação. Como Jacó enganador para Israel de Deus, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Não. Aqui foi, amados, uma praticidade missiva. Porque Paulo, o apóstolo, ele não foi um apóstolo local de Jerusalém. Muito mais, ele foi apóstolo dos gentios. Então, para a dialética, o muito mais prático, para a pronúncia do seu nome, seria o Paulo, como nós tratamos. Alguém, amados, que nasce aproximadamente em 2 antes de Cristo a 5 depois de Cristo. Alguém que vem sendo gerado em Tarso, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21 e o versículo 39. Alguém que vem da conotação da tribo de Benjamim, Filipenses capítulo 3 e o versículo 5. Alguém, amados, que tinha, além da cidadania como judeu, mas era um romano de nascimento. E nós podemos ver isso em Atos capítulo 22 e o versículo 28. Alguém que falava em aramaico, hebraico, grego. Olhamos para Paulo e vemos alguém que trabalhava na construção de tendas. Quando nós vamos analisar isso, está em Atos capítulo 18 e o versículo 3. Quando paramos para olhar a sua biografia, iremos analisar que Paulo também foi criado na lei, Antigo Testamento, lei mosaica.
Pentateuco. E quando nós paramos e entendemos que Paulo ele foi gerado aos pés de Gamaliel, Atos 22, 3. Paulo não fica só nisso, mas era um fariseu, como diz a carta aos Filipenses, capítulo 3, o versículo 5. O apóstolo Paulo, ele também era um helenista, alguém que estava inserido na cultura grego-romana. Podia transitar livremente, tanto diante do mundo judaico, como no mundo também gentílico. Paulo, alguém, amados, que quando nós paramos para analisar a sua biografia, vemos que ele tratava com zelo a perseguição contra os filhos do Senhor. E vemos isso em Filipenses capítulo 3 e o versículo 6. Quando Paulo por zelo persegue. Mas também Paulo ele consente, você vai se lembrar agora comigo, vai cair. Atos capítulo 7, versículo 58, Atos capítulo 8, versículo 1. Quando Paulo ele faz o consentimento, ele aceita, ele determina em seu coração e diz, está correto. E eu vou lutar também por essa causa, como perseguidor voraz contra a igreja de Cristo na terra. E Paulo faz isso. Paulo era aquele homem que entrava nas casas para prender os discípulos de Jesus. Quando nós vamos olhar Atos capítulo 8 e o versículo 3. E Paulo, a caminho de Damasco, pede cartas ao Sinédrio. Atos capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 2. Percebemos agora a narrativa biográfica desse homem. Um homem que era indomável. Um homem que não podia se medir. Um homem que era sanguinário. Um homem que era destemido. Mas ainda no capítulo 9 de Atos, vemos a virada. Eu quero dizer para você que não há nada impossível para o agir do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga assim, nada é impossível. Fale para 3 pessoas enquanto eu tomo água. Estou aqui com a virose, tá, irmãos? Mas eu não vou passar para ninguém, em nome de Jesus, amém? Febre, dor de cabeça, garganta. Mas enfim, estamos aqui. Como diz uma canção, estamos nós aqui, amém? A Deus toda a glória. Porém, um homem que teve a sua vida modificada. Ele vai a caminho de Damasco para perseguir os cristãos, para prender, consentir em mortes. Mas quando ele vai para prender, ele vai para o encontro. Ele vai para ser liberto. Ele vai para ser transformado pelo Senhor. Atos 9 nos revela esse momento. Paulo, ele ouve, percebe e tem ali naquele interim o toque do Senhor Jesus. Mas eu digo algo, Paulo precisou ficar cego para enxergar. Paulo precisou ficar cego para compreender a grandeza da excelência do poder que não vem de nós, mas vem de... E Paulo diz sobre isso. Vasos de barro, porém a grandeza está onde? Por dentro. Daquele que habita. Então Paulo fica cego por 3 dias. 3 dias. Mas Deus fala para Ananias, Ananias, vai lá. E ministra sobre Paulo. E no capítulo 9, versículo 13 e o verso 14, Paulo diz bem assim. Aliás, Ananias diz, eu não vou ministrar sobre Paulo. Aquele homem é um homem que tem impetrado medo. É um homem que tem perseguido a igreja. Ananias começa a falar ali palavras, sabe, de retorno, não de ir diante da voz que o vocacionou. Mas o versículo 15 do capítulo 9 de Atos nos revela que o Senhor fala com Ananias, dizendo, Ananias, vai, porque este para mim é um vaso precioso. E ele fará o meu nome conhecido diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Amém? A missão é essa. E após Ananias ministrar sobre Paulo, Paulo recebe ali, recobre a sua visão. Após ele é batizado, fica no tempo do anonimato, quase há 14 anos aproximadamente, para desconstruir o rigor da religiosidade, para ser implantado a vida de Cristo. E após Paulo, antes confirmado por Cristo, que era o crucial, mas mais adiante, testificado de uma forma pública, Paulo começa a realizar o seu chamado como apóstolo de Cristo.
E esse apóstolo passou por decepções. Antes perseguidor, agora perseguido. Outrora, aquele que matava, imprimia medo, entrava nas casas, agora é um homem humilhado publicamente. Um homem que antes tinha o poder para ter a presença. Um homem que vivia de acordo com as suas vontades, para em um dado momento dizer, já não vivo mais eu. Quem vive em você? Capítulo 9 de Atos é a biografia desse homem. Mas é um homem indesistível. E podemos passar para o segundo instante acerca de Filipos. O lugar, o ambiente. A mensagem que esse santo homem de Deus apontou. Vejamos, esse lugar antes, por nome de Filipos, era chamado Crênides. Antes conquistado, amados, por colonos da ilha de Tassos, em 360 a.C. Podemos ver, Filipe II, pai de Alexandre o Grande, ele conquista esse lugar em 356 a.C. e coloca nesse ambiente o seu nome. E ele estabelece ali tanto o crescimento das fronteiras e a fortificação desses muros, e percebe que esse ambiente é um ambiente muito favorável. E 2 pontos apenas aqui eu trago. Primeiro ponto, o mar Egeu, que você já ouviu falar, ou não, se não, está ouvindo agora. Era um local, amados, de trânsito, ali comércio marítimo, que aquecia esse ambiente, o mar Egeu. Várias embarcações depositavam tanto exportação e importação. E também, assentado sobre esse ambiente, havia Egnátia. Via Egnátia era uma estrada da época que ligava o Oriente com o Ocidente, favorecendo Filipos. Então, amados, esse ambiente se torna mais adiante uma colônia romana, fazendo com que os moradores desse lugar recebessem também as prerrogativas romanas, como a lei, favorecendo-os. E aqueles que fossem romanos poderiam transitar livremente nesse ambiente. Fazendo o terceiro ponto como fechamento dessa introdução, Paulo envia um instrumento, biografia de Paulo, vimos também o ambiente local, o panorama da região, brevemente. E podemos discernir agora acerca do instrumento que o apóstolo Paulo usa, uma carta. Carta seja formal ou informal. Vinha, amados, com o nome do seu autor e a qualificação. Após isso, ele colocava o nome do destinatário e a qualificação desse. Vinha ali logo em seguida o voto, votos iniciais, ou no grego, harem, que é saudações, graça. Depois o assunto. Depois os votos finais. E todas as vezes que Paulo, ele fazia cartas, ou ele fazia em pergaminho, pele de cordeiro ou de outro animal ressecado, colocado toda ela de forma minúscula ou maiúscula, ou em papiros, plantas prensadas, colocadas ao sol, ressecada e escritas por cima delas. Cai para nós, temos o que hoje é a Bíblia, uma facilidade de lê-la, não é? Mas a gente não compreende por muitas das vezes o trabalho que está por trás daquilo que nós lemos. E como resumo, a carta que Paulo escreve é a carta aos Filipenses. Pastor, essa igreja foi gerada justamente nesse momento? Não, na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Atos capítulo 16 nos apresenta o momento quando Paulo, ele está a caminho da província da Ásia, e ele tem a vontade de pregar, mas ainda em Atos capítulo 16, vai nos dizer que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar. E Paulo tenta agora ir para a província da Bitínia, para ministrar a palavra, uma coisa certa, possível, mas o Espírito de Jesus o proíbe. Por quê? Quando ele descansa, ele tem a visão em sonho de um homem
do lado da Macedônia, hoje a atual Grécia, falando: passa e vem nos ajudar. Diga para 3 irmãos: a mensagem chegou porque Paulo obedeceu. Procure 3 pessoas e diga isso. A mensagem chegou porque Paulo obedeceu. Ele poderia ter insistido. Às vezes queremos fazer algo para Deus e o Espírito diz não. Por quê? Porque existe propósito. Paulo queria pregar a mensagem e a porta se abre, amados, em Filipos, justamente. E o primeiro contato de Paulo em Filipos, a porta europeia do Ocidente, a porta que se abre, que vem até nós, abre-se na casa de Lídia. Lídia, uma asiática de Tiatira, vendedora de púrpura. Ela recebe a mensagem. Em outrora, reunida à beira de um rio, Paulo observa com os seus cooperadores, leva-lhe a mensagem, ela compreende e os recebe. E a salvação, tanto para Lídia e a sua casa. Uma jovem adivinhadora que aparece, falando bem até. Paulo repreende e ela é liberta. Mas os seus senhores vão a juízo e delatam acerca de Paulo e Silas. E estes homens são açoitados em praça pública, humilhados e presos. Paulo e Silas agora, uma história que você conhece, estavam presos. Estavam ambos sofrendo dos açoites, lembre-se, ensanguentados, humilhados moralmente, mas firmados, indesistíveis, não abrindo mão do Evangelho. E a nossa Bíblia declara que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a quem? Aos homens? Abrindo parênteses e fechando já na frente. Para quem você canta? Para quem você canta quando está aqui? Para quem você canta quando está na sua casa? Não espere ambientes favoráveis para adorar. Adore a Deus no cume ou no vale da vida. Mas adore, adore, adore. E essa passagem ressalta a nossa mente e abre os nossos olhos. Porque, amados, iremos perceber que algo glorioso acontece. Quem sabe você nunca se apercebeu disso. Mas veja, houve um abalo tão forte que as cadeias quebraram e ruíram as correntes. Houve um terremoto muito severo. Um cataclisma ali aconteceu, algo inexplicável surgiu, mas ninguém morreu. E a nossa Bíblia declara que não houve nenhum arranhão sequer. Existem tragédias que parecem aos nossos olhos, mas na verdade é o meio de salvação que o Senhor está usando. O carcereiro se converte. Pensou até em se matar. E Paulo diz: estamos nós aqui, ninguém fugiu, está eu, Silas. Não faça tal coisa. Ele se converte, a família também. O que está acontecendo hoje parece que é incompreensível. O que está acontecendo hoje na sua vida pode ser que não venha fazer conexão. Quem sabe você está passando por um contexto complicado, complexo, inexplicável. E você tem dito: Senhor, me ajuda. E parece que só há destruição. Mas Deus está dizendo: eu prefiro fazer isso do que perder a sua alma. Eu tenho que desconstruir o que você construiu, para que eu construa em você. Cristo em vós é a esperança da glória. O que é que Deus precisa destruir do nosso interior? O que você acha que agrada a Deus? E na verdade é a religião que está dizendo isso. O que você tem feito na força do seu braço, enquanto Deus está dizendo: deixa eu guerrear suas guerras.
Ah, pastor, eu tenho que resolver aquilo, eu tenho uma conexão do exterior, eu tenho que fazer um trabalho, eu tenho que, pagar algo, eu tenho uma conta muito alta, eu tenho que correr além. Eu não estou dizendo, e sendo aqui um inconsequente, de que você não trabalhe, não estude, nada disso. Faça, mas faça na direção do Altíssimo. O triste é você estar num ambiente de glória como esse, adoração, palavra, mover do Espírito, e a cabeça, a mente, lá fora. Chega-se no ponto, amados, que a gente não consegue avançar no Senhor. É por isso que é necessário desconstruir. E Paulo é esse homem, retomando, está ali em Filipos, realizando, amados, tamanhas grandezas através do Senhor Jesus Cristo. E quando ele escreve essa carta aos Filipenses, depois de aproximadamente 10 anos, depois da sua terceira viagem missionária, ele é preso em Roma e fica por 2 anos em uma prisão domiciliar, ligado a um algoz, um soldado romano que a cada turno realiza suas rezas. Paulo é um homem vigiado pela guarda pretoriana, 16 mil soldados por perto, em torno. Vemos, amados, algo tão triste acontecer aos nossos olhos. Mas, diante dos olhos de Deus, nada passa desapercebido. E abra a tua Bíblia comigo, na carta aos Filipenses, capítulo 1, e o versículo 1. Eu inicio agora a palavra de Deus. Carta aos Filipenses, capítulo 1, e o versículo 1. Diz a passagem, o texto, estou na NVI, Nova Versão Internacional. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Até aí, amém? Ele se identifica, Paulo, mas quem? Timóteo. Servos. Servos de quem? Essa mensagem era para a igreja ou não? Estou fazendo, amém. Essa mensagem era para a igreja. Paulo está dizendo aqui, amados, igreja do Senhor, sejam servos. Antes do exercício em Cristo, precisamos nos aproximar dele para cada missão como servos. E servos, no original, a palavra servo é doulos, que significa escravo. Primeiro, escravo não tem escolha. Olhe para o seu irmão e diga: escravo não tem escolha. Escravo não tem escolha. Paulo estava submisso à vontade do Senhor Jesus Cristo. Paulo estava dizendo: olha, antes de tudo, eu e Timóteo somos servos. Falem bem alto, igreja. Servos. Servos e nada mais. Tive a oportunidade de conhecer o reverendo Hernandes Dias Lopes, pessoalmente, com a graça de Deus. E eu perguntei a ele, olhei e disse: qual é a recomendação que o Senhor dá para um jovem pregador, um jovem pastor? Ele olhou e disse: acima de tudo, seja servo. E ele falou algo que eu passei para o nosso pastor, pastor Antônio Filho, conversando ali 10 minutos com ele. Ele disse: pastor Rafael, excelência não é um ato. Excelência é um hábito. Nas disciplinas espirituais, e falamos aqui na igreja, oração, leitura da palavra, adoração, jejum e congré, tem que ser uma constante. Sabe qual é o nosso problema? Consultamos a Bíblia num momento de culto e não na vida relacional. A Bíblia está empoeirada, porque estamos consultando mais os amigos, as redes sociais, a aprovação pública,
do que o autor de toda a terra, o dono de todas as coisas, aquele que é o eterno, aquele que era e sempre será. Esse é o nosso problema. Consultamos a Bíblia para rotas de fuga. Vemos as grandezas de Deus na vida dos outros, mas não vemos em nossas vidas. Consultamos a Bíblia para solucionar um problema e não para nos moldar enquanto seres humanos transitórios, limitados e passageiros. Antes do exercício como igreja, entenda, seja servo. Mestre, o que farei para a vida eterna? Eu venho ali herdar. Ai, Jesus, mestre. Jesus fala algo necessário. No final, vende tudo e dá aos pobres e segue-me. Ser escravo de Cristo não é para todos. Está disponível, mas é uma compreensão que eu não vivo mais para mim mesmo, mas eu vivo para a glória de Deus. Então significa, é Ele se movendo em mim, através de mim, apesar de nós. Mais adiante, versículo 29. Somos servos. Servos do Senhor. Capítulo 1 e o versículo 29 diz: porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente o quê? Crer nele, como também padecer por ele. Foi dado a nós a missão de padecer por Cristo, de sermos testemunhas dos seus feitos. Foi nos dado a missão de compreender de que nós não podemos estar vivendo uma vida de uma maneira vacilante e em um dado momento olharmos para Cristo ou orarmos e venhamos a dizer: Senhor, faz. Você já viu esse tipo de oração? Se o Senhor não fizer, eu saio hoje da igreja. Estão rindo, né? Quem sabe você que está rindo também já fez, implicitamente ou conscientemente. Se tu não me des o cargo, se eu não for ungido, se nada fluir para mim, eu vou sair. E Paulo era um homem que tinha uma posição, mas ele não se orgulhava. E em um dado momento ele considera tudo como esterco, tudo algo desprezível, tudo como nada diante daquele que é tudo. Não brigue por cargo, não brigue por posições, não brigue para ser o primeiro, não brigue para ter destaque. Cumpra a sua missão aos olhos de Deus. O que é que você está fazendo no secreto? Qual é a sua vida diante daquele que vê todas as coisas? Quem é você quando ninguém vê? Aqui todo mundo é crente. A questão é a nossa vida lá fora. No seu trabalho, temos dado nós testemunhos da vida de Cristo por meio desse ato sacrificial. Padecer, desaparecer aos poucos. Pastor, então, se está desaparecendo algo, vai sumir tudo. É verdade. Paulo fala em um dado momento: para que em vocês haja vida, tenha vida, é necessário que nós venhamos a morrer. Então, enquanto a morte em nós, a vida no outro. Enquanto nós desaparecemos, o caráter e a personalidade de Cristo se apresenta através de nós. Somos chamados para ser luz. Mas diga comigo: eu não tenho luz própria. Fomos chamados para ser sal. Mas diga: o sal só faz sentido em Cristo.
Quem vai dar sabor não é você e eu. A gente é o canal. Mas quem é que está usando esse canal? Aleluia. Quem é que está usando sua vida enquanto você está dentro de um calabouço? Quem está usando a tua história? Eu quero dizer que o sofrimento do cristão é um alto-falante de Deus para a proclamação do nome de Jesus. Então, enquanto você sofre, se mantém aos pés da cruz, o nome dele é glorificado. Mas pastor, no trabalho alguém se levantou e eu vou reivindicar, eu vou lá, eu vou, bater de frente. Eu tenho os meus direitos. Você já ouviu isso? Eu sei dos meus direitos. Mas diante da cruz, amados, argumentos humanos caem por terra. O único que tinha o direito de permanecer em glória, deixou a sua glória, se fez carne, habitou entre nós, padeceu, morreu, ressuscitou e em breve virá e não tardará. Diga comigo, Jesus está voltando. E Ele vem levar os fiéis da terra. Que Ele encontre em nós essa servidão. Então, nós devemos padecer, sermos participantes das dores de Cristo na terra. Por amor de mim, vocês serão perseguidos. Irão caluniar-vos. Tantas situações iremos enfrentar por amor a Jesus. Se tudo está bem na sua vida, acenda o alerta. Em um dado momento, não vou dizer quando, veio uma pessoa e disse: pastor, eu entrei na igreja, pensei que os meus problemas iriam... Mas eu percebi, Isaac, que os problemas aumentaram. E aumentaram muito, pastor. Isso não é o inimigo? Será que chegou o meu tempo? Ou se você mal começou? No mundo tereis sombra e água. No mundo tereis. Porque eu... Agora, aflições. O que são aflições? Pastor, para mim faz um sentido de aflição, para outro de outra forma. Pois é, temos as nossas pelejas, batalhas, lutas, mas Ele está conosco. Dores, mar revolto, lutas, tribulações não representam a ausência de Jesus. Aí tem pessoas que levantam a voz e dizem assim: Ele não está comigo. Quem disse que Jesus não está com você? Quem disse que Ele virou as costas? Ele está disponível a você e a cada um de nós. Mas o problema é que nós estamos pegando fatos isolados que são passageiros, mas é o tônico de Deus para que haja crescimento da nossa fé. A força contrária vai trazer força necessária para a sua vida, para a sua família e para o ministério que o Senhor te confiou. Capítulo 2, aos Filipenses. E o versículo 16. Declara a palavra, retendo a palavra da vida, para que no dia de quem? De Cristo, possa gloriar-me, de não ter o quê? Corrido e nem trabalhado em vão. Olhe para o seu irmão e diga assim: faça o que Deus mandou. Paulo não quer ser reprovado enquanto apóstolo. Ele entende que tem algo a ser trabalhado. E ele entende que existe o mais importante. Diga comigo: eu guardo o mais importante. Diga comigo: a palavra de Deus. Retendo a palavra da vida, para que no dia do Senhor eu venha gloriar-me. Mas me gloriar, para que eu não seja, amados, colocado de lado
para que tanto a corrida quanto o trabalho não seja em vão. Então veja, Paulo está dizendo, eu tenho que ter a direção, eu tenho que permanecer, eu tenho que reter, eu tenho que guardar, eu tenho que exercer, eu tenho que passar adiante a mensagem. Você tem retido a palavra, guardado? Ou você tem lançado fora a palavra do Senhor? Palavra essa que traz vida e vida em abundância. Uma palavra fértil. Uma palavra que toca os nossos corações. Mas amados, só vai fazer sentido se você guardar e ser um praticante fiel da palavra de Deus. Guarde o mais importante. Passamos e vivemos um tempo onde as pessoas guardam a palavra do outro. Vivemos um momento que as pessoas preferem guardar aquilo que foi liberado das redes sociais. Vivemos uma constante que as pessoas estão mais disponíveis em receber aquilo que é humano do que aquilo que é sublime. E aonde estão os nossos corações? Onde fica a nossa fé? A palavra de Deus nunca vai confortar o ser humano. Ela vai tratar o homem. Ou somos moldados pela palavra, ou iremos abrir mão dessa palavra. Ou iremos dar prosseguimento à mensagem do Evangelho, ou ela vai terminar em nós. Queremos que os filhos, os nossos filhos, se rendam ao Senhor. Mas como? Se há pais que não retêm a palavra, não buscam, não praticam e não passam adiante. Se fala mal das pessoas, fala mal da nossa liderança, da igreja, de outros ministérios, como seus filhos, os nossos, terão prazer na lei do Senhor? Se nós somos os primeiros a maldizer do lugar que nos abençoa. Como? Será impossível. Essa palavra nos molda. Diga assim comigo, a palavra do Senhor trata o meu coração. Precisamos ser moldados e tratados pela palavra. E a palavra chegou a Paulo. E Paulo agora é um dispenseiro, ele passa adiante essa palavra. Ele está semeando em terra fértil, liberando essa mensagem para a igreja aos filipenses. E não fica nisso. O capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 14. Uma passagem que todos nós conhecemos, que diz o texto sagrado: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Versículo 14 declara: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Terceiro, Cristo, meu tudo. Quando Cristo é o real sentido do nosso viver, nada vale mais do que Ele. É por isso que as pessoas estão se perdendo pelo dinheiro, pela fama, pela altivez do coração, por coisas passageiras dessa vida. E Deus está dizendo: filha minha, filho meu, dai-me o teu. Por quê? Porque dele procede as fontes, tanto da vida quanto de morte. Mas um coração moldado, tratado, restaurado pelo Senhor, irá sim aliar, convergir a glória de Deus em cada ambiente por onde você passar. Eu tenho que deixar o passado no passado. Olhe para o seu irmão e diga: deixa o passado no passado. Esquecendo-me das coisas. Vou repetir, eu não estou só, Senhor. Esquecendo-me das coisas que ficam ou que ficaram. Depende.
Se o seu momento atual agora é um ato de deixar, que fique para trás. Mas se você já deixou, que ficaram para trás. Quem lembra do seu passado não é Deus, é Satanás. E quando não, Satanás usa pessoas para lembrar do seu passado. E dizer que você não tem condição. De que você fazia. De que você era. De que você, se dava com aquela vida. Você falando de santidade e que é santa. Você é santa. Eu vou lhe lembrar o que você fazia lá atrás. Se você pega essa voz e torna viva no seu presente, é como dirigir um veículo olhando pelo retrovisor. Vai bater, vai dar errado, vai morrer. A mulher de Ló olhou para onde? Virou o quê? Demas, capítulo 4 da segunda carta de Paulo para Timóteo, diz que Demas o abandonou amando o presente século. Estava assim ele, ó. Rapaz, está difícil esse negócio aqui. Ser cooperador. Cooperador, participante das dores. Eita, meu Deus, rapaz, mas lá é melhor. Mas eu estou aqui com Paulo, sofrimento, chicotada, abandono. Olha, traição. Paulo, dá mais não para mim. Lavo minhas mãos. Demas o abandonou, amando o presente século. Você não pode ser um cristão flertando. Ah, pastor, eu sou da igreja, aleluia. Mas está ouvindo o que não deve. Está botando a mão aonde não pode. Tem um namoro descompromissado com Deus. Uma relação com Deus de troca de favor. Deus não trabalha com escambo. E não troca nada. Nós aguardamos o melhor de Deus. E o melhor já veio, que é Cristo. Que evangelho é esse? Que nos leva a fazer as coisas de acordo com a nossa vontade. E que Cristo, Ele se molde à minha vontade. E aquilo que eu quero. Pois se um pastor falar contra mim, de algo que eu estou fazendo de forma errada, seja moralmente ou em qualquer outra área, ele não manda em mim. Ninguém manda em mim. Eu mando na minha vida. Mas quando você para analisar, nem a vida é nossa. E a vida é um sopro. Salomão vai dizer, passa. Davi olha e diz, é como um vento passageiro. E você está com esse orgulho há tanto tempo, está na casa de Deus, rejeitando uma mãe que não é crente, porque fez algo errado contra você. E aí você diz, eu não perdoo. Eu não perdoo meu primo, meu irmão, meus pais. Eu não perdoo meu amigo. Eu não perdoo um colega. Eu não perdoo ninguém. Mas eu levanto as minhas mãos em adoração e digo, Senhor, Tu és santo. Senhor, eu Te adoro. Ele não recebe adoração de coração vazio. Vazio de Deus. E cheio do próprio eu. De que forma nós estamos nos aproximando do Senhor? Rejeitando aquilo que lembra o nosso passado, colocando o passado no passado e prosseguindo, e entendemos que nós estamos prosseguindo para o alvo. Quem é o seu alvo? Não são as pessoas. Olhe para o seu irmão com carinho e ternura, com amor acima de tudo, e diga, seu alvo não são as pessoas. Agora você vai dizer para a mesma pessoa, seu alvo é Cristo. Aplauda esse nome. O alvo é Cristo. Se o nosso alvo é Cristo, então, porque nós estamos colocando o nosso coração de forma aplicada totalmente em coisas dessa vida?
Para Deus não há tempo. Para orar não há tempo. Ler a Bíblia não há tempo. O manual foi rasgado, empoeirado, guardado indevidamente. E na sua lei medita de dia e de amados. Tem crente que, se você perguntar a ele, lê aí Salmo de número 170, ele vai dizer, oxe, calma que eu vou lá, eu vou pegar e digo já. Às vezes estamos perdidos em cego como um tiroteio. Mas porque a gente não maneja bem a palavra. Não é uma apresentação, é vida, você tem que ter hábito de ler. Você tem que ter amor por aquilo que você lê. E você tem que entender que aqui não é um livro de Monet, não é um livro filosófico, não é um livro de uma história, não é uma ideologia. Aqui é o livro maior de todos. Aqui não é um livro que ele contém a palavra de Deus. É o livro, amados, que é maior. É o próprio Deus falando conosco. Pastor, Deus não fala comigo. A sua Bíblia está assim, ó. Por isso que Deus não fala com você. E quando essa palavra fiel, atemporal e eterna se fecha, outras vozes tomam vez em nossos corações. Prossigo. Prossigo. Diga comigo, eu prossigo. Na primeira pessoa, diga eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para o alvo. Não pare. Não desista. Não retroceda. Pastor, mas está espinhoso. É assim. Vai passar, vai. Mas o mais importante é a presença. Supervalorizamos as tempestades, mas não valorizamos, acima de tudo, a presença. Acabou. Quem disse que acabou? Pastor, Satanás está cirandando. Está todo mundo doente. Vamos adoecer. Sabe, os falsos mestres são culpados. E aqui existe uma igreja, como outras igrejas, que são igrejas bíblicas, que prega a palavra. Deus não disse que vai ser tudo fácil, que você não vai ter nenhum problema. Faz parte. Mas que homem de Deus está sendo construído em mim e em você, ao passar dos anos? Tem pessoas que pioram. Você já viu? Passa os anos, você pergunta, e aí? Firme na rocha? Tô indo. Olha, pegou? Tô indo. Depois de 5 anos, 3 anos mesmo. E aí, meu irmão, firme na rocha? Só Deus sabe. Vamos lá, passou o tempo. Se encontra com a mesma pessoa e está indo para a igreja, com Bíblia, com tudo. E aí, meu amado, minha amada? Firme na rocha, pela misericórdia. Não, eu acho que vai ser alguma coisa boa aí. Isso é uma benção. Vamos lá, firme na rocha. Pastor, tudo mal. Ore por mim. De glória, de fé. Mas tem pessoas que passam os anos e estão regredindo. Aí como a gente tem a síndrome de Adão, Senhor, o culpado é o pastor. O culpado é a igreja, o culpado é o irmão, a irmã. O culpado é o marido da irmã. E eu já recebi casos, apesar de ser novo, irmãos, mas na antiga igreja. Lidava com demandas de família. Casos de família. E dentre alguns casos, eu ouvi algo. Fiquei muito assim, aterrorizado. Eu disse, rapaz, esse homem deve ser um malvado. Mas vou fazer a visita pastoral. Fiz a visita. Meu Deus do céu, meu amado. O amado era um cordeiro. Não era nada daquilo.
E a bola da vez era a bendita. E ele disse, agora vem cá dar uma olhada. Eu disse, meu Deus, olha a sua ovelha. Eu disse, meu Deus. Parecia ovelha como para um matadouro. Olha aqui a cozinha. Amados. Triste situação. E era de noite. E eu vi umas baratas, enfim, uma situação assim. Eu digo, meu Deus do céu, meu Pai Celeste. E eu disse, minha amada, isso aqui é o quê? Ela, não, pastor, só Deus, olha, não é fácil. Eu digo, não tem nada a ver com isso. Não é só Deus, não é que eu estou cansado, não é. Sabe, a gente quer transferir para alguém. E a culpa está em do que se queixa o homem, Paulo vai dizer, senão dos seus próprios pecados, seus próprios erros. Então, em nome de Jesus, tenha a sua vida firmada em Cristo. Paulo está recomendando à igreja aos filipenses e a nós também. Tenha a sua vida firmada, uma vida que faz você prosseguir, faz você avançar, faz você continuar sem desistir. E o último capítulo, capítulo 4, versículo 13, diz algo incrível. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Vamos aplaudir a palavra de Deus? E aqui, amados, eu posso, ou posso, todas as coisas. Diga comigo, eu não posso. Olhe para o seu irmão e diga assim, você não pode. Fale para outra pessoa e diga, você não pode. Nós não podemos. Pastor, mas a Bíblia está dizendo que eu posso tudo. Então tudo que eu quiser eu vou ter, porque Deus vai me dar. Você já ouviu versões assim? Interpretações assim? Ideias dessa maneira? Ouvimos e vemos. Mas a circunstância aqui é outra. Paulo está preso. E o contexto é outro. Ele está dizendo, eu posso sofrer. Mais ainda. Eu posso padecer mais ainda. Eu posso ser humilhado mais ainda. Eu posso passar pelo vale da sombra e da morte novamente. Mas Ele me fortalece ao ponto de me fazer suportar as dores da vida. A conotação é essa. Aplauda ao Senhor, igreja. A palavra do Senhor ministrada traz essa realidade a nós. Paulo não está dizendo que nós vamos alcançar o que nós queremos, o que eu desejo, como ser humano carnal, transitório, passageiro. Paulo está dizendo para nós, olha, eu, você, a igreja aos filipenses, comunidade evangélica Betânia, vocês podem passar pelo vale da sombra da morte, pode passar pelos perigos, pode passar pelo abandono, mas o Senhor vai fazer você e eu suportar as dores da vida. Se não for assim, nós vamos abrir mão do Evangelho. Um caso recente, eu farei menção, não vou dar ibope a nada, mas no interior de São Paulo, pais foram condenados, 50 dias de prisão. E pasme, ali naquele momento do ato da sentença está lá, porque as filhas rejeitaram, o gênero musical como sertanejo e funk. E também a cultura da ideologia não foi aplicada, não foi passado. E vemos alguém tendencioso, que é o juiz. E vemos essa mesma pessoa que sentenciou, enviou mensagem para a advogada desse casal. Afrontando, rindo, zombando da fé, quem sabe, desses pais. Crianças que leem livros mais do que crianças comuns de uma rede pública ou privada. Crianças que falam fluentemente inglês. Crianças que têm aula de piano. E mesmo assim não foi o suficiente. E algo que me assustou não foi a sentença em si, todo mundo está falando sobre isso. Mas ele falou de algo, eu preciso que isso aconteça.
para que tenha um fato novo. E aí nasce a jurisprudência. E dessa jurisprudência vem as sentenças, de acordo com o primeiro fato. No campo do direito é isso. Eu quero alertar aqui a igreja do Senhor, como voz de Deus nessa terra. Que dê sangue na canela. Que nós sejamos presos. Que tudo aconteça. Mas se for por Cristo, está valendo a pena. As perseguições estão surgindo. Jesus está voltando. E aonde está o seu coração como igreja? Pensando na terra. Vivendo uma vida muito mais terrena do que a vida celestial. Onde ficou aquele cristão, aquela cristã autêntica, que servia a Deus com inteireza de coração? Onde ficou você no caminho? As lutas virão, e já começou. O evangelho não é facilidade, é renúncia. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Fique de pé comigo, ministério de adoração. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa carta é a carta da alegria. Paulo escreve essa carta com prazer, evidenciando ali um grande testemunho. Paulo não escreve só essa carta da prisão, mas carta aos Efésios, a Colossenses, carta a Filemon. Mas essa carta, de forma especial, é uma carta que ele está querendo dizer para a igreja: igreja, permaneça, lutem contra as falsas doutrinas, permaneçam fiéis à minha palavra, não abra mão, não negocie o propósito, não rejeite os princípios eternos. Eu quero orar por cada um de vocês, mas antes, que as luzes possam diminuir um pouco. Eu só quero que venha à frente, nesse momento, vidas preciosas que Deus está chamando. E você compreende que deve ser um participante das dores de Jesus. Parece uma loucura, né? Eu estar falando isso. Parece que o evangelho só vai me dar coisas favoráveis. Mas eu quero aqui convidar à frente você que quer ser um participante do sofrimento de Cristo aqui na terra. Ser um mártir, ser uma voz, ser um profeta, ser uma atalaia. Vem à frente em nome de Jesus. Só quem tomou a decisão, quem compreendeu: pastor, Deus está me chamando para algo maior. Existem níveis a mais. Eu não posso ficar retendo as águas. Eu não posso reter as águas. Eu não posso ficar buscando alimento em níveis rasos. Pastor Rafael, eu não posso mais buscar alimento em ambientes rasos, ambientes sem vida. Pastor Rafael, eu tenho que mergulhar mais fundo. Essa resposta é sua diante do altar, diante de Deus, diante do Cordeiro. Você não está diante de mim, você está diante do Senhor. Seja participante das dores de Cristo Jesus aqui na terra. Seja participante das dores de Cristo como Paulo, em nome de Jesus.